Oi, pessoal, eu sou a Mel e eu tô aqui no carro do meu pai porque aqui é o lugar mais peace da casa, então me perdoem pela iluminação ruim. Bom, eu confesso que eu fiquei um pouco de medo de postar mais vídeos. Não, eu simplesmente postei um vídeo e saí correndo. Eu só postei um vídeo há 3 meses atrás, eu acho, nem lembro quando eu postei, e fugi, porque eu fiquei com um pouco de medo pelo fato de é muita responsabilidade gravar vídeo pro YouTube, mas foi algo que Deus ele colocou no meu coração, então bora lá, né? Eu fiquei muito assustada porque eu vou contar pra vocês. Algumas semanas atrás eu tava voltando da escola e eu simplesmente quis fazer amizade com uma menina lá que tava indo embora e ela tava indo pela mesma direção que eu. Então eu falei, por que não fazer amizade? E a gente começou a conversar e foi muito legal conhecer ela. E ela foi e falou depois que ela me conhecia de algum lugar. E eu falei meu nome, né? Melissa Ribas. E ela falou que ela tinha visto meu canal no YouTube. Eu fiquei assim, tchau! E eu fiquei com muito medo, mas eu, tipo, né, fui fazer amizade com ela normal. E isso foi algo que me assustou um pouco, mas eu tô aqui e glória a Deus por isso. Hoje eu vim falar um pouco sobre pregar o evangelho. Isso foi uma coisa, isso é uma coisa que por um tempo foi muito difícil pra mim, porque eu não entendia. Isso é meio óbvio, mas isso não entrava na minha cabeça. Tipo, de falar do amor de Deus pra alguém, por quê? Porque eu simplesmente não conhecia Jesus. Eu tava na igreja desde pequena, mas eu não conhecia Jesus. E pra você falar do amor de Deus pra alguém, você precisa conhecer a Deus. Pra você falar de alguém, por exemplo, a minha irmã, eu conheço minha irmã, ela vive comigo, eu sei quem é ela. É fácil eu falar sobre o nome dela, é fácil eu falar sobre ela porque eu conheço ela. E como que eu quero falar de Jesus sendo que eu não conheço, sabe? E isso era meio que um baque pra mim. Quando eu entendi isso, eu fiquei, entendi. Porque às vezes a gente inventa tanta coisa, tanto. Como que é a mesma palavra? Tanto esquema pra tentar dificultar isso, sendo que a única coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa ter um relacionamento com Cristo, porque a partir do momento que a gente entende que nós somos amados por Jesus, nós devemos ter um relacionamento com Jesus. E quando nós temos um relacionamento com Jesus, quando nós vivemos com Ele, nós o conhecemos diariamente, nós falamos sobre o nome dele. E isso é natural. E isso é algo que por muito tempo foi muito difícil na minha vida. E a gente precisa entender que falar sobre Jesus não é algo que tá em aberto por cristão, mas é algo que é um mandamento. É um mandamento. Em Mateus 24:14 está falando que quando virar o fim, a gente deve pregar o evangelho e aí sim virá o fim. E Jesus ele é muito claro nisso, que todos nós devemos pregar o evangelho, tendo chamado evangelista ou não. A gente precisa pregar o evangelho. Por quê? Porque as pessoas estão simplesmente morrendo sem conhecer Jesus. As pessoas estão indo para muitos lugares tentando procurar o vazio tentando preencher o vazio que está no coração dela. E esse único vazio que somente Jesus pode preencher, sabe? E é muito triste porque a gente tenta ver e às vezes nós cristãos, nós imaginamos. Eu estava conversando com uns amigos esses dias sobre a gente antes de Jesus e a gente com Jesus. E a gente vê que antigamente, quando nós não conhecíamos Jesus, a gente tinha uma vida que não era feliz. A gente tentava encontrar prazeres em muitas coisas e a gente não encontrava, porque a gente não tinha verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, desculpa, ela tá em Cristo Jesus. Então, Melissa, eu não lembro de um momento feliz totalmente sem Jesus. Eu lembro de momentos que eu tentava escapar de alguns problemas e eu tentava fazer algo pra mim tentar ficar feliz, mas depois disso, quando eu estava sozinha, era só eu e eu. E acabou. Mas com Jesus tudo isso mudou, porque Jesus ele mudou a minha vida completamente. Eu queria contar um testemunho para vocês, uma história de dias atrás, acho que faz 2 dias que isso aconteceu. Eu tava na rua e simplesmente eu parei e eu vi uma moça. E aí eu passei reto por ela e ela tava com uma plaquinha escrito Estou com fome e ela tava com um cachorro deitado do lado dela. E foi na Paulista isso e eu lembro que eu olhei para ela e aí simplesmente passei reto. E aí, o Espírito Santo me incomodando e me incomodando pra mim voltar. E aí eu falei, beleza, vou voltar. E aí eu voltei junto com uma amiga minha. E quando eu voltei pra falar com ela, ela colocou a mão assim no ouvido pra falar que ela era surda. E eu fiquei, meu Deus, como Jesus trabalha com propósitos.
E nisso eu fui e eu falo em Libras, né? Eu estou aprendendo. E eu comecei a falar com ela. Eu falei em Libras com ela, perguntei o nome dela. E falei sobre Jesus, falei que Jesus amava muito. E eu lembrei de uma passagem que tá em Atos 4, se eu não me engano. Em que um mendigo, ele estava sentado no chão e ele era paralítico de pequeno. E simplesmente João e Pedro chegam nele e eles falam que ele não tem dinheiro. E esse mendigo, ele olha pra eles e ele espera alguma coisa deles. E aí Pedro vai lá e fala: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho é Jesus, então eu te dou Jesus. E ele vai lá e fala: levante-se e ande, seja curado. E as pessoas testificam isso e é maravilhoso e incrível. E eu lembrei dessa passagem, quando eu olhei pra ela, comecei a falar sobre Jesus. E foi algo incrível porque ela começou a dar muita risada, tipo, ela ria de felicidade, era algo, tipo, contagiante, sabe? E quando a gente olhou pra ela, eu e minha amiga, tipo, ela não tava entendendo nada, porque ela não entende sobre Libras, mas ela sabe algumas coisas e ela conseguiu entender mais ou menos e, tipo, nós três, a gente ficamos super felizes, foi algo que foi incrível e ela sentiu aquele amor de Cristo. Então, tipo assim, a gente consegue perceber que ela não teve ali o dinheiro, porque eu e a minha amiga não tinha nada pra oferecer pra ela, mas nós tínhamos Jesus. E essa é a verdadeira felicidade, essa é a boa notícia, falar sobre o nome de Cristo e ver resultados e ver frutos acontecendo, porque quando a gente percebe que somente Jesus salva e ele é o salvador do mundo e é incrível viver pra ele, quando a gente percebe isso, a gente vê que a gente encontrou a verdadeira felicidade. E isso foi o mais surreal de todos, foi incrível. E é isso que eu tenho pra falar. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco grande, mas me desculpem. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal e curtem aí. Eu nunca achei que eu estaria falando isso um dia de verdade, mas Jesus, ele traz algumas novidades e algumas loucuras que a gente não entende, mas é bom. Então é isso. Tchau, obrigado por ter assistido até aqui.